Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 11. Diz assim: continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da minha herança que me cabe. E ele repartiu a herança entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá gastou todos os seus bens, vivendo de uma maneira dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele o mandou ao seu campo a guardar os porcos. E ali desejava ele alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, coloque um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, e comamos e nos alegramos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Eu acredito que todos nós já ouvimos falar sobre essa parábola. Esse capítulo 15 é onde alguns estudiosos colocam como a galeria dos achados e perdidos. É uma ovelha que se perde pela sua inocência. É uma moeda que se perde pela falta de zelo, pela falta de cuidado. E é um filho que se perde pela sua livre e espontânea vontade. Ele disse: eu quero me perder. Porque a Bíblia diz que, passando um tempo, esse filho chega para o pai e diz: Pai, eu quero a minha herança. Eu quero a parte que me cabe da minha herança, porque eu quero viver a minha vida. Nesse pedido do filho, está implícito que ele estava dizendo: Pai, para mim você já morreu, para mim você não significa nada. Então, para um judeu pedir a herança em vida, era mesmo que ele estivesse desejando a morte do pai, é mesmo que o pai estivesse morto para ele. Ele diz: Pai, para mim você já morreu, então me dá a minha herança, me dá aquilo que me cabe. O pai, naquele amor, naquele zelo, o pai reparte a herança. O menino pega a sua herança e sai, vai ganhar, vai viver a sua vida do jeito que ele quer. E no começo, viver a vida longe do pai é bom, mas ele foi se aprofundando. Ele foi se aprofundando, se distanciando do pai, até que as suas riquezas acabam, o seu dinheiro acaba, os amigos acabam, porque nesse mundo você vale para as pessoas lá fora,
aquilo que você tem. No mundo lá fora, você vale aquilo que você tem. Quando você não tem nada, você não tem amigos. Quando você não tem nada, você não tem companheiros. E aí, quando acabou o recurso daquele menino, acabou os amigos. E aí ele se viu sem nada. E ele foi procurar emprego. E o único emprego que ele encontrou foi um emprego que todo judeu odiava, que era cuidar de porcos. Porcos é um animal impuro para o judeu. E ele foi criar porcos. E olhando ali, alimentando o porco com a comida dos porcos, ele sentiu vontade de comer aquela comida. E naquela degradação que ele estava passando, a Bíblia diz que de repente ele cai em si. E ele se lembra: na casa do meu pai, os trabalhadores, os empregados, estão passando melhor do que eu longe da casa dele. Aí ele ensaia um discurso, ele diz: vou me levantar, eu vou à casa do meu pai, e eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Porque todo pecado que você comete primeiro o pecado contra Deus. Depois que você comete contra a outra pessoa. Ele ensaia e diz: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Isso ele estava ensaiando na sua mente. E quando ele vem de longe, o pai dele vê, talvez ele abrindo quem já morou em sítio, abrindo aquela porteira, parece que o pai dele, dia após dia, o pai dele acreditava que aquele menino ia voltar. E parece que ele está ali numa cadeira de balança, ali no final da tarde, toda a tarde, ele estava ali balançando e conversando: meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Um dia ele vai voltar. E de repente ele está ali no pôr da tarde, balançando uma cadeira de balança, e ele vê o portão se abrindo de longe. O pai levanta, e antes que o filho perceba, o pai vai correndo de encontro ao filho. E quando o filho vai abrir a boca para dizer aquele discurso ensaiado, parece que o pai fala assim, ó. O pai abraça aquele menino. E ele diz para o pessoal: olha, traga uma roupa para ele. Coloque um anel no dedo dele, para ele entender que ele tem uma aliança comigo. Coloque sandálias nos pés dele, para que ele entenda que ele é filho e não escravo. Escravo andava descalço naquela época. Filho tinha sandália. Coloque uma sandália nos pés dele, para que ele possa entender que ele não é escravo, ele é filho. Essa é a história, esse é o texto. Agora, o que podemos aprender como família nesse texto do filho pródigo? Primeiro, você tem que entender que nem tudo na família sai da maneira que planejamos. Com certeza o pai tinha planejado daqueles dois filhos ficarem ali com ele, formarem a sua família com ele, cuidar da velhice dele. Mas chegou um momento que as coisas saíram do controle do pai. Então uma coisa que você tem que entender é que nem tudo na nossa família sai do jeito que nós planejamos. Esse filho mais novo, ele não tinha motivo nenhum para se rebelar. Ele tinha uma criação boa. E por que eu digo que ele tinha uma criação boa? Porque esse texto, ele dá a entender
que esse pai representa a figura do próprio Deus. E Deus é um pai perfeito. E Deus é um pai que cuida. Mas mesmo Deus cuidando de nós, de vez em quando nós empinamos o nosso nariz e desobedecemos e dizemos: Deus, eu não quero mais nada contigo, eu não quero ter um relacionamento contigo, para mim você está morto. Pastor, eu nunca falei isso. Pastor, como é que o senhor disse que eu já falei para Deus que ele está morto? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A linguagem do ser humano, ela não existe somente na linguagem falada. Os nossos atos, a maneira que nós agimos, muitas vezes fala bem mais alto do que as nossas palavras. Quando a gente passa a semana inteira sem tirar um momento de oração, sem tirar um momento para conversar com Deus, sem ler a Bíblia, sem ter um relacionamento com Deus, sabe o que a gente está dizendo para Ele? A gente está gritando bem alto: Deus, para mim o Senhor está morto. Quando a gente se preocupa mais com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa correria do dia a dia, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Para mim você é insignificante. Você não expressa, não fala, porque você tem medo de pecar, mas o seu corpo, as suas atitudes, fala por você. Então esse jovem, ele não tinha nenhum motivo para sair da casa do pai, mas ele resolve sair. Esse pai, ele descreve o caráter de Deus. Por quê? Porque esse pai, ele poderia dizer para o filho chega para ele: pai, me dá minha herança. E pedir a herança para um pai judeu vivo, era mesmo de dizer para ele que ele estava sendo morto. E o pai tinha direito de chamar a comunidade, os anciões, e dizer: ó, esse filho está desejando a minha morte, então hoje eu estou excluindo ele no meu testamento, eu estou falando para ele sair da minha casa. Ele poderia fazer isso. A lei dava direito para ele fazer isso. Mas o que o pai faz? O pai, no silêncio, ele aceita a decisão do filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, você toma algumas decisões. Muitas vezes eu tomo algumas decisões que desagradam o coração de Deus. E muitas vezes Deus não fala nada. Mas o não falar de Deus não quer dizer que Ele está concordando com aquilo que eu estou fazendo. Deus está dando direito. Deus está respeitando o seu livre-arbítrio. Deus está respeitando a sua capacidade de tomar decisões. Mas isso está entristecendo o coração de Deus. Aquilo que você faz muitas vezes entristece o coração de Deus. Porque você imagina só, esse pai, ele tinha investido nesses filhos. E de repente o filho diz que ele está morto. E de repente o filho diz: me dá a minha herança. Deixa eu viver a minha vida. Deixa eu viver a minha vida do meu jeito. Eu não preciso seguir regras nenhuma. As minhas regras são eu que faço. A vida é minha. Você já falou isso para alguém? Você já falou: a vida é minha. Você não tem nada a ver com a minha vida é minha. Agora a pergunta é: será que a vida é sua mesmo? Será que você tem vida mesmo? Será que eu tenho vida longe de Deus? Esse pai descreve o caráter de Deus. Deus sempre é amoroso e nunca vai tirar a nossa capacidade de escolha. Mesmo você escolhendo fazer as coisas erradas, Deus respeita essa escolha. Mas isso não quer dizer que Ele aceita. E talvez existam muitos pais aqui que os filhos estão tomando direções erradas, estão talvez peitando vocês,
e dizendo: não, a vida é minha, eu tomo as minhas decisões. E isso tem entristecido o seu coração, tem deixado o seu coração triste. Esse pai, ele escuta o pedido do seu filho, mas esse pai fez algo que nos leva ao tópico 2. O que podemos aprender nesse texto? Primeiro, nem toda família sai como nós planejamos. Segundo, faça sempre o seu melhor, para amanhã você não sofrer com a culpa. Faça sempre o seu melhor, para que amanhã você não sofra com a sua culpa. Porque se você ler o texto que nós acabamos de ler, o menino vai embora, deixa o pai, mas você não vê em nenhum momento o pai se remoendo e dizendo: olha, eu poderia ter feito de uma maneira diferente, olha, a culpa é minha, não foi eu que criei o meu filho direito, não foi eu que eduquei o meu filho direito. Você não vê o pai tendo esse tipo de reclamação. Sabe por quê? Porque o pai sabia que ele tinha feito o melhor. Ele tinha dado o melhor, a melhor criação. Aquilo que ele pôde fazer, ele fez. Mas chega um momento que eles crescem e eles tomam as suas próprias decisões. Então, aprenda neste momento, na sua família, com os seus filhos, na sua casa, naquilo que você faz na igreja, faça o seu melhor. Porque pode ser que mesmo você fazendo o melhor, as coisas derem errada. Mas mesmo que as coisas dêem errada, você vai poder dormir tranquilo, porque você vai saber que você fez o melhor. Você deu o melhor. Você não vai sofrer com complexo de culpa. Aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Ah, mas meu filho entrou no caminho das drogas. Você fez o melhor? Você deu a melhor criação? Você corrigiu quando precisava corrigir? Você agradou quando precisou agradar? Você ensinou o menino no caminho que deve andar? Então, faça o seu melhor. No seu casamento, faça o seu melhor. Porque se der algum problema lá na frente, você vai poder dormir tranquilo no seu travesseiro, na sua cama, e dizer: eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Talvez a culpa não foi do pai. O pai tinha feito o melhor. Jesus Cristo nos ensina isso. Quando ele vai dando a direção, ele vai sentando com os discípulos, eles dizem assim: olha, um de vós vai me trair. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Mas sabe o que Jesus faz? Ele trata Judas como os demais apóstolos. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, os discípulos estão sentados ali para lavar os pés. Ele não pula o pé de Judas, ele lava o pé de Judas também. Ele trata Judas igual aos outros discípulos. Sabe por quê? Porque quando Judas traiu Jesus, quando Judas se desviou, você não vê Jesus dizendo: eu poderia ter tratado Judas melhor, mas eu tratei ele de uma maneira diferente dos apóstolos. Por isso que ele se desviou, por isso que ele me traiu. Jesus não sofreu esse tipo de problema, esse tipo de confusão mental. Por quê? Porque ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu o melhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo, ele diz em Mateus 24, e ele compara dizendo, quando ele fala
do arrebatamento, da salvação. Ele disse que vai estar duas no campo, uma vai ser salva, a outra vai ficar. Vai estar moendo, uma vai ficar, a outra vai subir. Vai estar dormindo, um vai ficar, o outro vai dormir. Ele está falando que provavelmente 50% da humanidade vai ficar. Não vai estar com ele na glória. Se fosse eu e você, nós estaríamos preocupados. Nós estaríamos, o que eu faço? Talvez você pode imaginar Deus dizendo assim: e agora? Os que vão para o inferno, a culpa é minha. Porque eu tratei os outros que vão para o céu diferente daqueles que vão para o inferno, então a culpa é minha. Você nunca vai ver Deus com esse complexo de culpa, sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio para morrer por todos. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus trata todos de uma maneira igual. Porque a Bíblia diz que Deus dá o seu melhor. E se por acaso eu parar, se por acaso eu desviar, se por acaso eu vou para o inferno, Deus vai estar tranquilo aonde Ele está, reinando no seu trono de glória, sem nenhum complexo. Sabe por quê? Porque Ele entendeu que Ele deu o melhor para que eu seja salvo. Então, o que acontece comigo, a culpa não é dele, porque o que Ele pôde fazer, Ele fez. O que Ele pôde fazer por cada um de nós, Ele fez. E Ele anda fazendo. Perguntaram, hoje eu estava conversando com uma pessoa e a conversa que a gente estava falando gerou numa conversa muito calorosa, aonde a pergunta era: Deus sabe quem vai para o inferno? Daqui do nosso meio, Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Aí a resposta foi: sabe. Então, se Deus sabe que alguns daqui não vão estar com Ele na glória, por que Ele não faz alguma coisa? Aí a minha resposta foi: porque Ele já fez. Porque Ele já mandou o seu Filho. E todos aqui estão aqui nessa noite têm a mesma oportunidade de escolher Jesus como Salvador da sua vida. E não há nada que Deus possa fazer, porque Ele já fez o máximo que Ele podia. O que Ele tinha de melhor junto dele, que era o seu Filho, Ele deu. Mas mesmo assim Ele sabe que alguns vão para o inferno, sabe, Ele não pode fazer nada, Ele fez e continua fazendo. É só nós levantarmos a mão, reconhecer Jesus Cristo como Salvador e nos arrepender dos nossos pecados, que essa oportunidade é uma oportunidade para todos. Então se Deus está sentado, como a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 6, do seu alto e sublime trono, governando a terra, numa tranquilidade tremenda, é porque Ele sabe que Ele fez o melhor para todos. Então faça o seu melhor, para que você não venha se arrepender lá no futuro. Porque esse pai, ele tinha feito o melhor. Ele tinha dado o melhor. Então faça o seu melhor, para amanhã não sofrer o complexo de culpa. Terceiro, nunca deixe Satanás fechar a porta da reconciliação. Sabia que mesmo você fazendo o melhor, pessoas vão cuspir na sua cara. Pessoas vão ser ingratas. Eu lembro que quando eu morava ali, lá dos Diques, no Santo Antônio, eu tinha uma casa. E do lado tinha uma outra casa que a gente tinha construído. E eu lembro que um amigo meu não tinha aonde ficar. E nós cedemos a casa para ele ficar, não pagava nada. Ficou mais de um ano.
ajudando. E quando eles saíram, você lembra? Saíram brigando com a gente. Brigando. Não agradeceram. Mas como o tópico que eu coloquei aqui, nunca deixe Satanás fechar a porta da reconciliação. Eu não deixei isso entrar no meu coração. E hoje ainda nós continuamos sendo melhores amigos. Melhores amigos. Não deixe que Satanás feche a porta da reconciliação. Porque esse pai poderia dizer: eu não quero ver nunca mais esse filho na minha frente. Ele desejou a minha morte. Ele fez com que eu repartisse os bens em vida. Então eu não quero nunca mais ver esse menino na minha frente. Mas a Bíblia diz que quando aquele moleque voltou, o pai já estava esperando. Porque o pai nunca fechou a porta da reconciliação. Ele sempre deixou aberta. No dia que ele vier, eu vou pedir perdão. No dia que ele vier, eu vou correr e abraçá-lo. E vou dizer: olha, eu te amo. No dia que ele vier, eu não vou jogar na cara dele: ah, você voltou? Eu sabia que você ia voltar. Porque dor de barriga não dá só uma vez. Ele não falou isso. Mas ele abraçou o filho. E quem sabe aquela conversa, ele disse: filho, você não sabe o quanto eu estava te esperando. Você não sabe o quanto eu estou feliz de te ver. Então nunca deixe Satanás fechar a porta da reconciliação. As pessoas vão ser ingratas com você. As pessoas não vão agradecer aquilo que você faz. Os nossos filhos muitas vezes não agradecem aquilo que nós fazemos por eles. Muitas vezes você está aqui, você sabe, você deixou de comer para você dar para ele. Você deixou de vestir, usou uma roupa quase um ano, a mesma roupa, para poder dar uma roupa para o seu filho. E muitas vezes sabe o que acontece? Uma vez, o irmão Nelson, que era um membro antigo da nossa igreja, ele trabalhava na prefeitura e ele estava ali trabalhando em frente àquelas casas de idosos. E ele estava ali e de repente para um carro com um carrão. Eu não sei que carro que era, mas era um carrão de rico. Aí desce um jovem dos seus 30 anos, o seu filhozinho de 5 anos, e um pai idoso dos seus 80, 90 anos. E aí o rapaz vai dizendo: vamos pai, vamos, que ele ia internar, deixar o pai dele lá naquele lugar, para poder se ver livre. Porque afinal, os pais podem ter trabalho com os filhos, ficar sem dormir, ficar sem comer, ficar sem vestir. Mas os pais, quando Deus agraceia de viver um pouco a mais, que se tornam igual uma criança, os filhos não querem ter os mesmos trabalhos com os pais. Então o que é melhor fazer? Interna em algum lugar, joga num depósito. E aí, quando ele viu aquela situação, ele se levantou e falou para o rapaz: o que você vai fazer? Não, vou deixar o meu pai aí. Falei: você vai deixar o seu pai aí? Desse jeito? Aí ele falou assim: olha, você ore a Deus para a sua criança que está vendo você fazer isso com o seu pai, não faça isso com você quando você envelhecer. Sabe o que ele fez? Pegou o pai, colocou dentro do carro e foi embora, voltou para casa. Então, amados irmãos, nunca
deixe Satanás fechar a porta da reconciliação. Esteja sempre pronto para perdoar. Ou melhor, não esteja pronto para perdoar. Quando as pessoas te magoarem, eles vão te magoando e você já vai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo comigo. Amém? Quarto, nunca deixe morrer a esperança dentro do seu coração. Nunca. Creia naquilo que você está construindo. Creia na família que você está construindo. Nas amizades que você está construindo. Então tenha fé que sempre vai dar certo. Tenha fé naquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O teu filho, existe esperança para o teu filho ainda. Existe esperança para a tua casa ainda. Existe esperança para a tua vida ainda. Agora, para terminar, você quer superar tempo de crise do seu lar? Construa um ambiente de graça dentro da sua casa. Um ambiente de perdão. Um ambiente de reconciliação. Um ambiente onde as pessoas podem errar e podem dizer, me perdoe. Que você não vai jogar na cara. Que você vai abraçar, vai orar. Toda a ação desse pai foi marcada pela graça. Quando o filho pede a herança, o pai libera. Isso é graça. Porque ele não merecia, mas o pai dá para ele a oportunidade. Nós não merecemos. O ambiente de Deus na nossa vida, ele é um ambiente de graça. Porque nós não merecemos nada do que Deus tem nos dado. Então, se você acha que Deus te deu pouco, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te deu e me deu mais do que eu e você merecemos. Isso se chama graça. Que é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido, é tratar o outro de uma maneira que ele não merece. Porque quando aquele jovem volta, o que é que ele merecia? Eu falei para você. Eu não falei para você, dor de barriga não dá só uma vez. Não, não quero você na minha casa, não, procura outro lugar. Procura outro lugar, na minha casa eu não quero você. Você desejou a minha morte. Você levou tudo aquilo que eu tinha, você me enganou. Eu não quero. Mas sabe o que aquele pai faz? Ele abraça. Ele diz, eu estava te esperando. Mas não para jogar na cara. Eu estava te esperando, porque eu estava morrendo de saudades. Eu estava te esperando, porque eu não sei viver sem você. Porque eu te amo. Eu estava te esperando porque você é extraordinário para mim. Agora, por último, aquele pai nunca duvidou que o seu filho ia voltar. Sabe por quê? Porque ele sabia a maneira que ele tinha criado aquele menino. Ele sabia o jeito que ele tinha feito. E é por isso que dia após dia ele estava ali na área, dando uma olhada, será que meu filho vem? Será que ele vem? E quando o filho vem de longe, ele já reconhece. E não foi uma surpresa para ele, sabe por quê? Porque ele já estava esperando. Ele sabia aquilo que tinha feito. Então quando você sabe aquilo que você faz, irmão, você descansa em Deus, sabendo que Ele está no controle e que no final de tudo vai dar certo. E que se não deu certo, porque não foi o final de tudo ainda. Então, meu amado, faça o seu melhor. Faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para a sua vida, porque vai chegar um dia que você vai ficar velho e vai dizer, não, eu vivi a minha vida de uma maneira intensa, eu aproveitei, eu fiz o meu melhor e eu posso dormir, posso descansar, o Senhor pode me recolher em paz. Porque quando você fez isso, eu não quero que você chegue na sua velhice e diga,
eu poderia ter amado mais, eu poderia ter vivido mais, eu poderia ter feito mais coisas. Não, não, meu amado irmão. Comece a partir de hoje a fazer o seu melhor, para que lá na frente, em vez de você dizer eu poderia fazer aquilo outro, você diga: eu combati o bom combate, eu fiz o melhor, aleluia, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu estou satisfeito, eu vivi uma vida que vale a pena ser vivida, eu tenho história para contar, eu tenho pessoas que vão levar a minha história para avante, eu estou preparado, vou feliz, por quê? Porque eu fiz o meu melhor aqui nessa terra, eu fiz o melhor com a minha família, eu fiz o melhor com meus filhos, eu fiz o melhor com a minha igreja, eu servi de uma maneira boa o meu Deus, eu fiz tudo e fiz com qualidade. Faça o seu melhor, que você nunca vai se arrepender no final. Amém? Fique de pé. Aleluia. Feche teus olhos neste momento. Como é que está a tua vida nessa noite? Talvez você esteja com problema na sua casa, com seus filhos. Talvez o problema seja com você mesmo. Mas se Deus me trouxe para trazer essa palavra para você nessa noite, porque nessa noite é um tempo de você mudar a maneira de você pensar. Nessa noite é o tempo que você pode fazer tudo diferente. Fecha teus olhos, comece a orar a Deus, comece a dizer, fazer uma retrospectiva. Diga: Deus, eu não quero chegar lá na frente e dizer: olha, eu poderia ter vivido uma vida diferente. Não, Deus está te dando a oportunidade hoje de fazer algo diferente. Eu vou te dar 1 minuto para você conversar com Deus neste momento, porque a palavra diz que aquele jovem disse, caindo em si, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Que nessa noite o caindo em si, ele venha sobre a tua mente, ele venha sobre a tua vida, e você possa, a partir de hoje, viver uma vida diferente. Comece a orar neste momento, comece a falar neste momento. Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero neste momento orar pela tua igreja neste momento, Pai. Quero pedir a Deus que o Senhor venha abençoar a tua igreja de uma maneira poderosa. Pai amado, derrama da tua graça. Nós queremos fazer, ó Deus, o nosso melhor, Senhor. Nós não queremos nos arrepender no final e dizer que poderíamos ter feito tudo diferente, Pai. Quero dar o meu melhor, meu Pai, porque eu não quero ser acusado pelo diabo, Pai. Eu quero criar um ambiente de graça, Senhor. Aleluia. Comece a orar, comece a falar com Ele. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero. Só quero ver você, eu só quero ver você e poder te contemplar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, faça o seu melhor. Sabe, a figura do pastor é muito interessante. Ou ele é amado, ou ele é rejeitado. Não existe aquele meio termo. Ou as pessoas amam demais, ou rejeitam.
E na igreja que eu era pastor antes, tem uma irmã que ficou quase um ano com raiva de mim. Ela ia na igreja assim, e eu tratava ela fazendo o meu melhor. Às vezes as pessoas falavam assim, mas por que você vai na casa dessa irmã toda semana? A irmã ela não gosta de você. E durou mais ou menos um ano. Até que um ano, o Espírito Santo veio no coração dela e ela reconheceu que aquilo que eu fazia porque eu amava ela. E hoje, nós somos os melhores amigos. Hoje, quando eu vou para Vargem, eu não tenho onde ficar, eu fico na casa